para você abrir sua Bíblia nesse texto e você vai permanecer com a sua Bíblia aberta. Prometo não demorar. Depois vamos ter um momento assim muito especial aqui. Tivemos na semana passada e vamos ter também hoje. Efésios 5,18, versículo pequeno, todo mundo conhece. E eu quero falar sobre o agir do Espírito Santo nas relações familiares. Efésios 5,18. E aí você vai deixar sua Bíblia aberta, porque vamos voltar para o texto lido dentro do seu contexto. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu gostaria que você pudesse ler comigo, juntos a uma só voz, esse versículo. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra, por essa paraxá da Tua palavra, por esse versículo e pela palavra que nós estamos aqui com os nossos olhos fitos nela, aberta, e assim como a Tua palavra está aberta, queremos que os nossos corações também se abrem para ouvir Tua voz através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Se pararmos um pouco e não prosseguirmos na leitura ou nos versículos subsequentes a esse versículo 18, a pergunta que nós faríamos é: o que esse versículo tem a ver com família? Se você ler esse versículo e não continuar a leitura nos versículos subsequentes, talvez essa será ou poderia ser a pergunta que você faria: o que esse versículo tem a ver com família? Mas prosseguindo, iremos descobrir que tem muito a ver com família. Tem muito a ver com lar, nas suas atribuições em cada parte. Eu creio, meus irmãos, que o Espírito Santo, claro, nós cremos, inclusive faz parte do nosso corpo doutrinário, né, da nossa Convenção Batista Brasileira. Nós cremos no Espírito Santo como Deus, né, e cremos como pessoa. Eu creio no Espírito Santo, uma pessoa que habita em nós e que nos santifica todos os dias, à medida que vamos nos submetendo a um processo de santificação. Eu creio no agir do Espírito que nos santifica dia após dia. E uma vez que a gente se santifica cada dia mais próximo da imagem de Jesus, a gente vai se aproximando e mais íntimo de Deus a gente se torna. Mas, irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma em que, a partir dele, nós nos relacionamos melhor com o próximo. Que faz com que nós sirvamos o próximo. Temos uma relação de amor para com o próximo. Ou seja, a gente recebe o Espírito Santo não somente para trabalhar dentro de nós a nossa própria relação com Deus, mas recebemos o Espírito Santo para desenvolver uma vida de relação com o próximo, servir o próximo. Isso é claro, isso é evidente, isso é óbvio. E pensando nisso, amados, eu penso que é fácil mostrar algum tipo de envolvimento com o Espírito Santo fazendo alguma coisa na igreja. É fácil. Difícil é nossa relação verdadeira com o Espírito Santo ser vivida na nossa relação dentro de casa. Eu vou repetir. É fácil a gente mostrar algum tipo de relação com o Espírito Santo fazendo alguma coisa na igreja. Difícil é nossa relação verdadeira com o Espírito Santo ser vivida na prática da nossa relação com a nossa família, dentro de casa. É difícil. Então,
eu quero prosseguir com o texto com você e vamos observar como deve ser na prática a nossa relação e o nosso comportamento com aqueles que estão dentro da nossa casa, do nosso lar. E eu vou dizer para você, a primeira igreja que o Espírito Santo quer agir, já foi dito isso aqui hoje pelo pastor, a primeira igreja que existe não é a segunda igreja batista Jardim Carioca. Eu vou dar o nome da sua primeira igreja. E é a primeira mesmo. É PIB. PIB da nossa casa. É a primeira igreja batista da nossa vida. É a nossa casa. Essa é a nossa PIB. Nós somos CIB de Jardim Carioca. Mas a PIB da nossa vida, aquela que realmente a gente vai demonstrar que somos crentes de verdade, é a nossa casa, o nosso lar. Eu posso ouvir um amém por isso? É isso aí. Ó. Então eu quero ver com você, observar com você, como deve ser essa prática da relação a partir do Espírito Santo com a nossa PIB. Com a primeira igreja que nós vivemos a prática relacional a partir do Espírito Santo. Para isso, eu quero olhar aqui para o apóstolo Paulo. E se você pegar a sua Bíblia, você vai ver o lar cristão. Está escrito aí. Então vamos ver as relações. Primeiro, a relação a mulher em relação ao marido. Como é que deve ser essa questão, essa atribuição, essa relação da mulher em relação ao marido? Vamos ler o texto? Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como também ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Bom, partindo agora para uma pequena análise dessa palavra submissa, é bom olhar para o original, né? E essa palavra submissa, na Bíblia, ela é uma palavra grega chamada upotasso. O nome é feio. Upotasso. Separando, upo significa sob e tasso significa colocar em ordem, organizar. Olha aí, mulheres, irmãs, casadas, esposas, presta atenção nisso. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo que a mulher em relação ao marido, ela deve ter uma relação de upotasso, ou seja, submissa numa missão, e nessa missão ela tem a virtude de organizar. Para ficar melhor, nós poderíamos dizer, ou melhor, o que Paulo está dizendo, a expressão completa significa estar sob a liderança de alguém, do marido, e saber organizar. Assim, até na aplicação da palavra, o marido é reconhecido como líder dentro do lar e assume missão da esposa, a realidade abençoada de uma missão. Olha isso, de uma missão. O termo não sugere uma relação de obediência cega à força, mas uma boa vontade voluntária para um bem comum. Isso muda tudo. Porque no mundo de hoje, no mundo feminista, elas não podem nem ouvir falar dessa palavra submissão, porque acha que a mulher, né, nasceu para ser capacha do homem. E não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia fala, desde o início, lá de Gênesis, é que a mulher foi criada para ser adjuntora, para ser auxiliadora, idônea do marido.
Ou seja, Deus estabeleceu uma missão na qual o marido é o cabeça, ele conduz, ele dá a direção, e a esposa vai organizando essa missão. Olha que coisa linda. Nesse caso, meus irmãos, a liderança dos dois. Porém, o marido, ele dá a direção, ele mostra, ele aponta, porque ele é o cabeça, ele é o líder da casa, é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. A esposa deve ser uma esposa amorosamente auxiliadora, cooperando com a liderança, onde a missão é de ambos. Portanto, de fato, não faz parte da natureza da família ter um casal onde o marido é o cabeça e a mulher é uma adjuntora. Ela é alguém que organiza. Está aí, meus amados irmãos, maridos, a razão pelo qual nós recebemos muitas broncas quando deixamos as coisas de qualquer jeito, jogada de qualquer maneira. Porque as nossas esposas são altamente organizadas. Diga amém por isso, mulheres. Diga amém por isso. Está aí a resposta. Se você queria um respaldo bíblico para dizer para o seu marido que ele tem que ser organizado, está aqui no original grego. Olha isso, toma isso. Olha, pega a visão aí, irmã. Pega a visão. Se você quer um respaldo bíblico para dizer que o seu marido tem que ser organizado, olha aí, a liderança é sua. E o marido tem que se submeter a essa organização. Devagar, né? Assim, a submissão bíblica da mulher nada tem a ver com inferioridade. O homem não é o bambambam. Ambos exercem liderança. O homem dá a direção, a mulher organiza. Agora, preste atenção. Como que uma mulher vai seguir uma direção e organizar as ações na construção de um lar, se o marido não é o cabeça? Se ele não ama, se ele não lidera? O que ela tem, ao invés de um marido que ama, que lidera, muitas mulheres têm, é um homem machista, um homem abusivo, violento, ignorante e às vezes perdido no que diz respeito à condução de um lar. Como que uma mulher vai ser submissa a um homem assim? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que até mesmo homens que têm esse comportamento, que a gente acha assim, do lado de fora um absurdo, a gente vê dentro da própria igreja homens agindo assim. Como que uma mulher vai viver em submissão a uma missão de uma liderança que está perdida? De um homem machista, de um homem abusivo, de um homem violento, ignorante, que não valoriza a esposa, que não vê a esposa como vaso mais frágil. Meus irmãos, meus amados varões, a Bíblia diz, Pedro diz que se o homem não considerar a mulher como vaso mais frágil, a sua oração não é ouvida. Eu te dou o versículo depois, 1 Pedro. Se o marido não entender que a mulher é o vaso mais frágil, a sua oração não é ouvida. Então, marido, se você quiser que a sua oração seja ouvida, considere a sua esposa como o vaso mais frágil. Trate bem desse vaso, por favor. Eu estou pegando demais pesado com os homens, né? O que muito acontece é que muitas vezes a mulher é forçada, presta atenção nisso, a governar para não perder o controle da casa. Porque tem muitas mulheres, não estou falando de mulher crente só não, mulheres em geral, que é forçada, e eu botei aqui forçada em aspas, a governar a casa. Porque alguém tem que dar controle e alguém tem que organizar. Alguém tem que liderar. Isso acontece com muitas mulheres.
E ainda, muitas vezes essa mulher está sofrendo pela falta de amor, traída e sendo abusada. Mas mesmo assim, ela consegue liderar e organizar um lar para que não haja um lar perdido, um lar desabado, caído. Essa é a atribuição da mulher, ser submissa ao marido. As irmãs entenderam aí, amém? Esse amém foi fraco. As irmãs entenderam aí o que é submissão, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. O marido em relação à esposa. Isso aqui bate, irmão. Isso aqui bate de doer. Vamos ao texto. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água e da palavra. Somente o versículo 25 eu destaco aqui. De novo. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que tipo de amor é esse que Paulo está falando? Você sabe? Que tipo de amor foi o de Cristo quando morreu na cruz para a igreja? Sabe qual foi o amor? Diga comigo, amor. Diga forte, amor sacrificial. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós maridos é o seguinte, que nós nessa nossa relação, eu quero que por favor você não perca a ideia, o ponto de partida que é o Espírito Santo, por favor. O que Paulo está dizendo é que nós maridos devemos amar a nossa esposa com amor. De novo, Paulo está dizendo que nós maridos devemos amar a nossa esposa com amor. Daí a gente entende o que o Will Smith fez. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo. Mas a gente entende. Mexeram com a esposa dele. Mexeram com o outro lado dele. Mexeram na carne dele. Fizeram piada, vilipendiaram a outra parte dele. Então ele foi lá, deu um tapa sacrificial no cara. Já tem falando, eita glória, que é isso? Não precisa isso não. Não precisa não. Não precisa isso não. Não é para tudo isso não. Agora preste atenção, irmão. Se o amor do marido é sacrificial, ou seja, ele se doa, ele se entrega pela esposa, consequentemente, o amor da mulher será sempre retributivo. Vou repetir. Se o amor do marido é sacrificial, ele se entrega, ele se doa, o amor da esposa será sempre retributivo. Então, marido, se você quer colher, plante. Se é que você sabe o que eu estou dizendo. Em todos os sentidos. Reparou que a Bíblia não fala assim, vós mulheres, amai vossos maridos. Paulo não fala isso. Não tem isso. Tem que o marido deve amar a esposa. Porque todas as vezes que o marido ama a esposa de maneira sacrificial, a esposa retribui esse amor. Assim como nós retribuímos o amor de Cristo sacrificial por nós, servindo, adorando a Ele que se entregou por nós. Amém, amados? A igreja ama Cristo, porque Cristo se entregou por nós. Nosso amor por Ele é retributivo, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus, aleluias. E aí, marido, você está disposto a fazer esse sacrifício todo dia? Você vai desapegar do seu tempo para que você possa investir nela? Você vai desapegar das suas preferências para poder ceder às dela? Você vai deixar alguns dos seus sonhos para que ela possa alcançar o dela? Você será totalmente feroz com o pecado para que possa ser gentil para com ela?
Em última análise, se você vai viver mais para ela do que para você, então sua esposa será sempre uma honra ter o seu amor. Nunca será um fardo. E sim, uma honra amar a esposa. Amém? Glória a Deus. Terceiro, relação dos filhos, os filhos em relação aos pais. Vamos ao texto, capítulo 6. Comigo, por favor. 6, 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Lá nos 10 mandamentos de Êxodo 20, diz que os filhos devem honrar pai e mãe, honrar os pais. Nos 10 mandamentos, aí quem é filho aqui, levanta a mão. Os filhos, levanta a mão. Independente da idade, amém? Eu também estou, minha mãe, graças a Deus, está viva. Então sou filho. Pode baixar. Então é para você essa palavra. Lá nos 10 mandamentos, não tem a palavra assim: vós, filhos, obedecei a vossos pais. Diz: honrai a vossos pais. Por quê? A resposta está no que a Bíblia diz, no que a Bíblia fala, a definição do que é honra. Para a Bíblia, honra é reconhecer e reverenciar uma autoridade que Deus gerou ou constituiu. Eu vou repetir. Para a Bíblia, honra é reconhecer e reverenciar uma autoridade que Deus gerou ou constituiu. Isso é honra. Sendo assim, obedecer os pais é uma consequência. É natural. É natural para nós filhos obedecer os pais quando nós honramos os pais. É muito natural. Lembra da história de Noé? O que aconteceu com seus filhos? Um deles desonrou o seu pai. E por conta disso, sua vida virou uma maldição. Agora eu chamo a sua atenção para o texto que ele está falando 2 vezes a palavra terra. Preste atenção nisso. Por 2 vezes o texto está falando a palavra terra. É claro que existe sempre a espiritualidade por trás das letras. Evidentemente que existe a espiritualidade por trás das letras sagradas. Mas o texto está falando sobre coisas relacionadas à terra, a esse momento, a esses dias. Porque, meus irmãos, que existem filhos que quando eles crescem, suas vidas são prósperas, suas vidas são abençoadas, seus caminhos são aplanados pelo Senhor, nunca falta direção, as coisas acontecem, as portas se abrem. Por quê? Porque existe primeiro a honra aos pais. Filho, se você quer que a sua vida na terra seja abençoada, o segredo para você é honrar seu pai e honrar sua mãe. Não é somente a sua vida será prolongada na terra, não. As bênçãos de Deus virão para você na terra. Honre seu pai, honre sua mãe, que as bênçãos de Deus virão sobre você na terra. Amém, filhos? Para a gente fechar aqui, ó. Pais em relação aos filhos. Então, mulher em relação ao marido, marido em relação à mulher, filhos em relação aos pais, agora pais em relação aos filhos. Versículo 4. Olha aí comigo, versículo 4 do capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Para começar, meus irmãos, não provocar ira aos filhos não é fazer a vontade deles.
Vou repetir. Não provocar ira aos filhos não é fazer a vontade deles. Na vida, na nossa vida, presta atenção nisso, na nossa vida, nós vamos receber muito mais não do que sim. Eu recebi muito mais não na minha vida do que sim. E sabe de quem a gente ouve mais não do que sim? Sabe de quem? Primeiro de Deus, segundo dos nossos pais. Posso? Não. Posso sair com os amigos e chegar à meia-noite? Não. Posso assistir isso? Não. Não. Agora, o que é não provocar a ira dos filhos? Presta atenção, pais. Não provocar a ira dos filhos é simplesmente os pais exercer justiça. É exercer justiça. Interessante que Deus sempre revelou a graça também pela justiça. Ou seja, na prática, os pais com os filhos, todas as vezes que a justiça é feita para com os filhos, os pais estão demonstrando o amor pelo viés da correção. Vou repetir. Na prática, dos pais com os filhos, todas as vezes que a justiça é feita para com os filhos, os pais estão demonstrando o amor pelo viés da correção. Não provocar a ira dos filhos é ser justo. É sermos justos com os nossos filhos. E justiça é um atributo comunicável de Deus. O que significa atributo comunicável? É dele, mas ele também nos deu, nos comunicou, nos deu esse privilégio, exercermos justiça. E não tem lugar melhor para exercer justiça do que dentro do lar da casa com os filhos. Porque todas as vezes que fazemos isso, ou seja, exercemos justiça, criando os nossos filhos sob a disciplina e a admoestação do Senhor, nossos filhos vão crescendo, conhecendo um Deus que ama e um Deus que é justo. Agora preste atenção. Pais que usam de punição injusta, exagerada e que visam unicamente trazer sofrimento ao filho, gerarão no coração deste filho um sentimento de ódio, de raiva, de desespero. Pais que são omissos e deixam os filhos fazer o que eles querem, geram filhos orgulhosos e soberbos. Pais que criam filhos de maneira injusta e abusiva, geram filhos rebeldes. Pais que amam com justiça geram filhos obedientes e tementes a Deus. Vou repetir. Pais que amam com justiça geram filhos obedientes e tementes a Deus. Nós nunca vivemos uma geração tão rebelde como dos nossos dias. E a principal razão está na falta da paternidade, na falta daquilo que a Bíblia está dizendo aqui para nós pais. Criar os nossos filhos com disciplina. Sim, sim, não, não, pode, não pode, deve, não deve. Acordar cedo, acordar 6 horas para estudar, fazer o exercício de casa. Eu me lembro bem, irmãos, eu sempre gostei de soltar pipa, jogar bola, jogar baleba, que fala baleba, né? O Rio fala outra coisa. Eu me lembro que meu pai falava assim com a minha mãe, antes de trabalhar: a linha e a pipa está guardada em tal lugar. Quando ele terminar de fazer o exercício, pode dar a linha e a pipa para ele. Então eu aprendi com a disciplina do meu pai e da minha mãe, que tem obrigação, mas também tem o que Paulo fala, o que Paulo fala na palavra de Deus: fazer as coisas de menino,
de criança. Nunca esqueci disso. Então, meu pai e minha mãe nunca precisou me obrigar a fazer a lição de casa, a estudar. Por quê? Porque ela me ensinou, minha mãe me ensinou, que primeiro vem a disciplina, primeiro vem a obrigação, depois vem aquilo que se pode fazer, o que se quer fazer quando está dentro de um princípio de valor, evidentemente. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero terminar. Presta atenção aqui no que eu vou falar, ó. Sua primeira oportunidade de demonstrar que você é cheio do Espírito Santo é dentro da sua própria casa. Aí eu volto ao versículo. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deu para entender? Por que o apóstolo Paulo vai falar das nossas atribuições? Atribuição da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Ele fala também sobre servos e senhores. Mas vamos ficar com essas 4 atribuições. Por que Paulo vai falar dessas atribuições depois desse versículo? É simples, meus amados irmãos, meus queridos. A primeira oportunidade para você, de fato, viver, demonstrar que você vive uma relação íntima com o Espírito Santo é dentro da sua casa. É no contexto do seu lar. Por que você acha que Paulo vai falar das atribuições no lar? Um término de uma carta que ele escreve a uma igreja para falar de doutrina de Cristo e do corpo dele. Por quê? Porque para o apóstolo Paulo, não adianta a gente viver ou dizer que a gente vive uma relação eclesiástica, uma relação de igreja, demonstrando que somos cheios do Espírito Santo, se o marido não ama a esposa, como Cristo amou a igreja, se a esposa é submissa ao marido, se o filho não honra o pai e a mãe, se os pais não criam os filhos com disciplina e ensino. Me perdoe, por favor, estou caminhando para o final, mas eu não acredito em marido cheio do Espírito Santo que não ama a sua esposa com amor sacrificial. Me perdoe, por favor, mas eu não acredito em uma esposa cheia do Espírito Santo que não submete a liderança do esposo no lar. Me perdoe, por favor, mas eu não acredito em filhos que são jovens ou não, que se dizem cheios do Espírito Santo, mas não honram seus pais. Me perdoe, por favor, mas eu não acredito em um casal cheio do Espírito que não cria seus filhos com amor justo, com disciplina e com correção de Deus. Não acredito. Porque, irmãos, demonstrar alguma coisa para aqueles que estão fora do lar, da casa, é fácil. Difícil é demonstrar na prática a nossa relação com o Espírito Santo, com quem está dentro da nossa casa, do nosso lar. Meu desafio para você hoje, meu irmão, você que é marido, você que é esposa, você que é filho, você que é pai. Meu desafio hoje para você é o seguinte: vem pedir o Espírito Santo para você ser uma melhor esposa. Vem pedir o Espírito Santo para você ser um melhor marido. Vem pedir o Espírito Santo para você ser melhor filho. Vem pedir o Espírito Santo para você ser melhor pai. Porque Ele foi nos enviado para ser o nosso auxiliador. Peça ao Espírito Santo para te fazer uma pessoa melhor. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a ser melhor. Pronto, ninguém está. Eu não sou marido perfeito, de maneira nenhuma. Não sou filho perfeito. Minha mãe está viva, graças ao Senhor. Não sou filho perfeito. Nunca fui filho perfeito. Não sou pai perfeito. Eu dizia assim, quando eu casei:
Eu não quero ser o marido que meu pai foi, mas eu quero ser pai que meu pai foi. Assim eu dizia quando eu me casei com Taia. Eu não quero ser o marido que meu pai foi para minha mãe, mas eu quero ser o pai que meu pai foi para mim e para minha irmã. Tentei ser igual ao meu pai. Eu acho que eu não consegui ser 40% do que ele foi. E meu pai só se converteu nos últimos momentos da sua vida. Meu pai não foi crente durante a sua vida. Eu sempre digo que parece que meu pai fez curso de criação de filhos, não tendo nem quarta série, pedreiro. E não tenho dificuldade em falar, irmãos, adúltero muitos anos de sua vida. Por isso que eu separei. Eu quero ser o pai, mas não quero ser o marido. Eu tentei muitas vezes ser igual a ele, mas nunca fui perfeito. Nunca fui, como nunca nós seremos. Mas tem alguém que nos ajuda a vivermos as nossas falhas, corrigi-las e nos aperfeiçoarmos todos os dias, como marido, como esposa, como filho, como pais. Esse alguém é o Espírito Santo. Ele é santo, ele é perfeito. E ele está aqui nessa noite, no culto de família, para te ajudar a ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor pai. Amém? Vamos ficar em pé?